No ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. E vamos ao destaque do dia: 5 bilhões para o Pará. Em passagem por Belém, o presidente Lula anunciou mais recursos para as obras voltadas para a COP30, a Conferência do Clima da ONU. São projetos de infraestrutura como drenagens, saneamento básico, novos aeroportos na capital e em outras cidades do estado. O presidente destacou que a preparação para o evento internacional deixará um legado importante para a população de Belém. A quantidade de canais que está sendo feita, a quantidade de drenagem, a quantidade de saneamento básico, a quantidade de instalações novas, é uma coisa que vai ficar para o povo do Pará. E mais obras serão financiadas em outras cidades do país. Na nossa entrevista do dia, a conversa é com Maurício Muniz, secretário do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E ele fala sobre como os prefeitos podem acessar os 50 bilhões de reais do PAC Seleções anunciados esta semana. E ainda, descontos de mais de 90% para agricultores renegociarem dívidas. Desenrola Rural deve ajudar a limpar o nome de 1 milhão de brasileiros. E ajudar a liberar o acesso a novos financiamentos para famílias produtoras. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula esteve hoje em Belém, no Pará, e anunciou mais recursos e acordos na preparação para a Conferência do Clima da ONU em novembro. A lista de investimentos do governo federal no Pará para a COP30 é estimada em quase 5 bilhões de reais. O valor será investido, por exemplo, na reforma de aeroportos, novos parques, bairros recebendo saneamento básico e urbanização. Além de apoio à bioeconomia amazônica e novos investimentos em ciência e pesquisa. Belém do Pará é um canteiro de obras, parque da cidade, macrodrenagem e urbanização de canais, vias estruturais, investimentos que preparam a cidade para receber a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que acontece em novembro. Nessa sexta-feira, o presidente Lula conferiu o andamento das obras do Parque da Cidade, onde será a sede do evento, e anunciou novos recursos para a capital, entre eles mais 250 milhões de reais para obras de drenagem, financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Melhorias que vão transformar a vida da população, disse Tereza Campelo, presidente em exercício do BNDES. Nós estamos fazendo mudanças e reformas estruturais na cidade, que envolve drenagem, que envolve esgoto, água, calçadas, ciclovias, praças, pontes e que ficarão para a população mais vulnerável da cidade. Na área de aeroportos, o governo federal também anunciou novidades. A entrega das obras de expansão do aeroporto de Belém será antecipada em 8 meses. Com isso, o novo aeroporto da capital estará pronto já em agosto. E foi autorizado o início das obras em 4 outros aeroportos paraenses. Investimentos que juntos já somam mais de 1 bilhão de reais. Como lembrou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Nós estamos celebrando o maior volume de investimentos aeroportuários da história do Pará. Investimentos no aeroporto de Belém. Além disso, o presidente Lula autorizou o início das operações e o início das obras de 4 aeroportos estratégicos aqui do estado. O aeroporto de Santarém, o aeroporto de Marabá, o aeroporto de Carajás e o aeroporto de Altamira. Outro anúncio feito na visita do presidente Lula foi a ampliação do programa de microcrédito produtivo orientado do Banco da Amazônia, voltado para pequenos empreendedores que comercializam produtos amazônicos. E foram assinadas ainda portarias para regulação fundiária em bairros que envolvem mais de 1 milhão de pessoas em Belém. Investimentos, créditos e obras que vão além da COP30, beneficiando toda a população da cidade, como ressaltou o presidente Lula. A quantidade de canais que está sendo feita, a quantidade de drenagem, a quantidade de saneamento básico, a quantidade de instalações novas, é uma coisa que vai ficar para o povo do Pará. O que é importante é que depois foi excelente o prefeito
trato de fazer com que as coisas que ficaram sejam bem utilizadas pela população. Eu saio daqui com a certeza que a gente vai fazer a melhor COP já realizada na história de todas as COPs. No setor de ciência e tecnologia, novos acordos também foram firmados. O governo federal assinou o repasse de 300 milhões de reais para o Pró-Amazônia, com foco na construção dos Centros Avançados de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. A COP30 é o maior evento do mundo sobre mudanças do clima e preservação. São esperadas cerca de 40 mil pessoas diariamente em Belém, entre líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil. De Belém do Pará, Pablo Mundim. E ainda no Pará, o presidente Lula foi até Paraupebas, na Serra dos Carajás, para participar de um anúncio de investimentos em mineração. A mineradora Vale vai investir 70 bilhões de reais nos próximos 5 anos para aumentar a produção brasileira de minério de ferro e cobre. A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou o evento. No município de Parauapebas, sudeste do Pará, está a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. A área tem cerca de 800 mil hectares de floresta amazônica e no local é onde fica a principal operação de minério de ferro da Vale, que ocupa menos de 3% dessa floresta protegida. O presidente Lula veio a Carajás para o anúncio de investimentos de 70 bilhões de reais da Vale na expansão da mineração de ferro e cobre na região entre 2025 e 2030. A previsão é de que a produção de minério de ferro em Carajás chegue a 200 milhões de toneladas por ano em 2030. Já para o cobre, o crescimento esperado é de 32%, elevando a produção na região para cerca de 350 mil toneladas. A região de Carajás é rica em minerais essenciais para a descarbonização e a transição energética, que são prioridades do governo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a nova Carajás foi planejada de acordo com as prioridades do governo. Estamos fazendo com isso de forma organizada, com políticas claras que atendam o interesse da sociedade, aliando desenvolvimento econômico, repito, com sustentabilidade e com resultados sociais e segurança. O presidente Lula ressaltou a importância de as empresas fazerem investimentos com foco na transição energética e sustentabilidade. É isso que nós precisamos discutir, uma estratégia para desenvolver o Brasil nessa transição energética, para que a gente possa, quem quiser vir produzir aqui, a gente vender tudo verde, carne verde, feijão verde, arroz verde, aço verde, energia verde, tudo que for verde, a gente quer vender, porque o Brasil merece. A mineradora atua no Pará há 40 anos e as minas da empresa representam 60% do minério exportado pelo Brasil. De Parauapebas, no Pará, Luciana Colares de Holanda. A partir do próximo dia 24, prefeitos de todo o país poderão começar a cadastrar projetos para receberem recursos do PAC Seleção, do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Os projetos podem ser em saúde, educação, cidades ou esportes, com pedidos, por exemplo, para a construção de creches, unidades básicas de saúde, centros esportivos ou obras de infraestrutura urbana. São quase 50 bilhões de reais a serem liberados pelo governo federal para as melhores propostas. Sobre tudo isso, eu conversei com o secretário do PAC, Maurício Muniz, durante o encontro de novos prefeitos e prefeitas que aconteceu em Brasília essa semana. Acompanhe a entrevista gravada. Secretário Maurício Muniz, secretário do novo PAC, prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil e um prazer porque estamos falando do lançamento da nova etapa do PAC Seleções, que é o PAC que atende diretamente os municípios. Então, no encontro de prefeitos e prefeitas, é muito importante esse lançamento, né, secretário? Prazer o meu, é ótimo estar aqui falando com você, Mariana, e com os ouvintes. Foi lançado a segunda etapa do PAC, do novo PAC Seleções, né, que é o PAC que a gente faz para os municípios. Então, foi lançado dia 12,
praticamente 50 bilhões em recursos de 131 mil equipamentos, obras, algumas até a quantidade é maior, que algumas a gente faz a seleção por valor e não por quantidade, mas hoje é um dia muito importante, né, para os prefeitos e prefeitas. É um anúncio importante porque eles vão ter a oportunidade de levar mais equipamentos e mais obras para os seus municípios. Vamos começar, então, explicando para o nosso ouvinte um pouco como funciona esse processo do PAC Seleções, como é que os municípios podem apresentar projetos ou acessar recursos do governo federal para projetos nos seus municípios. Então, vamos lá. Essa é importante falar que é a segunda chamada, né? A segunda chamada o presidente Lula lançou em 23 a primeira. E como a gente sabia que ia ter eleições municipais, ele se comprometeu em fazer uma segunda para esses novos prefeitos. Então, o que o prefeito faz? Ele vai entrar, vai estar aberto a partir do dia 24, ele vai entrar num sistema que eles conhecem bastante, que é o Transfere Gov, e ele vai cadastrar suas propostas, né? Então, ele quer uma UBS, aí ele vai e cadastra a UBS. Ele quer uma unidade básica de saúde, ele cadastra. Cada um dos equipamentos ofertados tem uma regra, né, que ele tem que cumprir essas regras, né? Então, se eu quero UBS, ele tem que falar que tem o terreno, aonde que vai ser localizado. Se ele quer uma contenção de encosta, então ele vai falar qual a localização, vai fazer uma estimativa do valor. Então, nesse sistema Transfere Gov, os prefeitos e prefeitas vão lá fazer as suas propostas para a sua cidade no que está sendo anunciado, e ele vai então entrar numa disputa por esses valores e essa quantidade enorme de equipamentos que ele pode levar para a sua cidade. E a gente está falando aqui de 4 ministérios principais dessa vez, né? Cidades, esportes, educação e saúde. Isso. E aí, então, ele tem que apresentar projetos nessas áreas? Nessas áreas, pegar aqui o mais fácil, né? Por exemplo, o esporte é um equipamento, né? O Centro Esportivo Comunitário. O Ministério da Educação são 2 equipamentos, creches e transporte escolar. Saúde e cidades tem uma quantidade grande, né? Então, saúde tem policlínica, UBS, SAMU, né? Cidades também tem uma quantidade grande de obras que ele pode pleitear. No total, são 20, que a gente chama modalidades. 20 modalidades que ele pode se inscrever, cada uma tem uma regra, e ele então vai entrar na disputa, né, na seleção dessas novas obras que podem ser dirigidas para os seus municípios. E aí, secretário, ele inscreve então lá um projeto e o governo federal libera o recurso para que a própria prefeitura faça a obra, ou o governo federal seleciona aquele projeto e o governo federal faz a obra? Como é que funciona? Geralmente ele libera o recurso e o município executa a obra, né? Essa é a regra geral do PAC. O PAC hoje está com 22 mil empreendimentos. Desses 22 mil, 73% é executado direto pelo município. Mas tem algumas obras que são executadas pelo governo federal, mas nesse caso que a gente chama das seleções, são obras que eles vão executar. Alguns equipamentos, para ter um preço melhor, para ter uma padronização, o Ministério compra, né, como transporte escolar, o Ministério faz o pregão, ele adere ao pregão. Os equipamentos para UBS, né, a gente vai equipar as UBSs com kit de exames, kit de refrigerador para vacinas, né? Então tem uma série de equipamentos que vão para as UBSs. O Ministério também vai fazer a compra centralizada e aí faz a distribuição. Mas a regra geral, as obras vão ser executadas diretamente pelos municípios. Nós transferimos o recurso e eles vão executar. E com base na primeira experiência, o senhor mencionou que essa segunda etapa, né, uma nova fase, que está atendendo os prefeitos que tomaram posse esse ano. Com base na primeira experiência, a adesão foi boa? Foram muitos projetos apresentados? A adesão é muito grande, né? Infelizmente, porque a gente gostaria de atender todos. Infelizmente, ela é maior do que a nossa capacidade. O governo ficou muito tempo, né? Ficou praticamente 6 anos, 7 anos, né? Sem fazer nenhuma nos últimos anos. Antes do presidente Lula, o governo federal ficou 7 anos sem fazer nenhum processo de seleção, né? Era a prática constante. O presidente Lula, a partir de 2007,
quando ele lançou o PAC 1, PAC 2, PAC 3, era frequente e os municípios começaram, isso é muito importante, porque eles começaram a fazer projetos porque eles sabiam que tinha recursos para disputar. Infelizmente, o Brasil passou 7 anos sem ter essa oportunidade e a gente está retomando. Mas a demanda é muito maior, né? A necessidade de todos esses equipamentos é muito maior, mas a gente está chegando, em alguns casos, em universalização, né? Então, por exemplo, a UBS, a ideia é que com essa nova entrega, todas as cidades brasileiras têm a quantidade de UBS suficiente, né? Então, tem algumas áreas que a gente consegue avançar mais. Tem outras que vai ter uma disputa. E aí ele tem que fazer um bom projeto. Só para a gente concluir, então, secretário, o senhor falou que o prazo começa agora dia 24 de fevereiro. Isso é importante para o nosso ouvinte cobrar lá na prefeitura dele aquela UBS que está faltando, aquela creche que ele gostaria que tivesse, para ele poder cobrar a prefeitura dele. O prazo começa dia 24 e vai até quando? Vai da 31 de março. 31 fecha o sistema, então a partir de hoje os prefeitos já têm que começar a se preparar, porque eles já conhecem, né? Já teve uma primeira seleção, já vai deixando a documentação, escolhendo os terrenos onde vão ser executadas essas obras, já vão preparando. Dia 24 abre o sistema, dia 31 de março fecha. Tá certo. Secretário Maurício Muniz, secretário responsável pelo novo PAC, foi um prazer ter o senhor aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Prazer é meu. Foi lançado esta semana o Desenrola Rural, programa de negociação de dívidas para pequenos produtores rurais. Uma oportunidade para agricultores familiares que estão inadimplentes renegociarem suas dívidas em condições facilitadas. E assim recuperarem o acesso ao crédito e ampliarem a produção de alimentos em todo o país. Agricultores familiares, pescadores, assentados da reforma agrária, quilombolas e outras comunidades tradicionais vão ter a oportunidade de quitar suas dívidas em condições de pagamento facilitadas. É que o governo criou o Desenrola Rural, que deve beneficiar mais de 1 milhão de brasileiros. Além de descontos escalonados conforme o tipo de operação, o programa também vai promover medidas para facilitar novos financiamentos com a retirada de restrições financeiras. Foi o que destacou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Os descontos chegam até 96%. Aqueles que têm dívidas menores terão 96% de desconto. O nome fica limpo na retirada dos agricultores da chamada prisão perpétua, que era você renegociar com o banco e ficar com score negativo. E essa medida aqui resolve. Segundo dados do governo federal, dos mais de 5 milhões e 400 mil agricultores familiares, 33% deles têm dívidas atrasadas há mais de um ano, sendo que 230 mil estão inscritos na dívida ativa da União. Mas praticamente 70% dos agricultores com restrições financeiras têm dívidas pequenas, de até R$10 mil. Superadas essas restrições, eles poderão acessar linhas de financiamento para ampliar a produção de alimentos. Uma relação ganha-ganha, de acordo com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli. Ao mesmo tempo que a União recupera recursos que já estavam, então, cadastrados na dívida ativa da União ou que estavam já perdidos para os fundos, os agricultores familiares recuperam a sua condição de produção e voltam a acessar o crédito e outras políticas públicas. E com isso ampliar a produção de alimentos, fortalecendo a agricultura familiar e as suas cooperativas. O programa vai atender agricultores que estejam inadimplentes há mais de um ano, seja com fundos de financiamento, com a União ou com instituições financeiras, a partir de 24 de fevereiro. O Desenrola Rural surgiu devido ao endividamento dos agricultores familiares nos últimos anos, devido a adversidades como a pandemia de Covid-19, oscilações no mercado e eventos climáticos que comprometeram a capacidade de pagamento e o acesso a novos créditos. Os detalhes sobre como irá funcionar o programa estão no endereço www.gov.br/MDA. Reportagem Graciele Bittencourt. Brasil contra Fake.
Criminosos ligam para cidadãos, se fazendo passar por representantes de órgãos públicos. Alegam a existência de irregularidades fictícias e solicitam dados pessoais para resolver o problema. Um tipo de golpe muito comum e que recentemente tem sido aplicado usando o nome do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No Brasil Contra a Fake de hoje, explicamos como esse tipo de abordagem não é feita por órgãos públicos federais, em especial o COAF. Cuidado! Golpistas estão contatando pessoas para tratar sobre operações financeiras suspeitas, processos ou mesmo investigações em andamento em nome do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mas o COAF não envia mensagens nem e-mails e muito menos telefona para pessoas, segundo o diretor de supervisão do órgão, Rafael Ximenes. Pessoas têm comunicado ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o recebimento de chamadas telefônicas solicitando dados de cidadãos e empresas. Durante as ligações, golpistas alegam que precisam de dados pessoais para confirmar informações sobre operações financeiras suspeitas, processos ou mesmo investigações que na realidade não existem. Chegam até a mencionar outros órgãos, como a Polícia Federal. Chegam a usar números telefônicos parecidos com os do Conselho. Cuidado, é golpe. O COAF não entra em contato com cidadãos para solicitar dados ou informar sobre operações financeiras e recomenda fortemente que nenhuma referência seja informada durante esse tipo de ligação. Na tentativa de aplicar o golpe envolvendo o nome do COAF, os criminosos ameaçam as vítimas com bloqueio, retenção ou liberação de ativos financeiros, como contas bancárias ou bens como imóveis ou automóveis. O COAF não tem atribuição legal e nem é responsável por bloquear ou liberar bens e valores de qualquer natureza. Para denunciar esse tipo de golpe, cabe fazer tanto o registro de ocorrência junto às autoridades policiais locais, quanto formalizar uma denúncia na plataforma fala.br, no endereço falabr.cgu.gov.br. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil Contra a Fake. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, já realiza ações para recuperar a Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia. O teto da igreja, que é conhecida como Igreja de Ouro, desabou no último dia 5, causando a morte de uma turista e deixando outras 6 pessoas feridas. Uma força-tarefa de 15 servidores do IPHAN começou a prestar apoio técnico à superintendência do órgão na Bahia para a contratação de obras emergenciais. Segundo o presidente da instituição, Leandro Graz, além do acolhimento das vítimas, uma série de medidas técnicas e administrativas já estão sendo tomadas. Em primeiro lugar, uma comissão especial para cuidar dos encaminhamentos dessa igreja, tanto do ponto de vista da apuração, do levantamento administrativo de todas as documentações, como também do encaminhamento da ação emergencial para o escoramento, a estabilização do imóvel, a limpeza do local e também a análise dos materiais. E logo adiante, uma ação mais robusta para recuperar essa igreja por inteiro e devolvê-la à população. E é isso que todo mundo espera, a gente vai trabalhar nesse aspecto também. Servidoras públicas federais vítimas de violência doméstica têm, a partir de agora, direito de mudar sua localidade de trabalho quando este fator contribuir para deixá-la vulnerável a novos episódios. O presidente Lula aprovou o parecer da Advocacia Geral da União, que prevê a regra para toda a administração pública federal. O direito será concedido quando houver lesão à integridade física ou mental comprovada por junta médica oficial. Ou ainda quando houver a existência de risco à vítima, com concessão de medida protetiva para o afastamento do agressor. A mudança também poderá ocorrer caso a vítima demonstre sua necessidade por outros meios de prova, caso em que haverá apreciação pela administração pública. Na próxima segunda-feira, começa a ser pago o abono salarial para 2 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. Os recursos para este pagamento chegam a 2 bilhões e 300 milhões de reais. Ao longo de 2025, serão distribuídos mais de 30 bilhões de reais para 24 milhões de pessoas que receberam até 2 salários mínimos em 2023. Neste mês, o abono salarial será pago a mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores privados com direito ao PIS por meio da Caixa Econômica Federal e a 163 mil servidores públicos com direito ao PASEP,
pagos pelo Banco do Brasil. Neste calendário, o valor do benefício varia entre R$ 127,00 e R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados em 2023. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF fixa competência em inquérito sobre desvios de emendas no Ceará e cobra relatório parcial da Polícia Federal. Supremo autoriza retorno de Daniel Silveira ao regime semiaberto, mas nega indulto ao ex-deputado. STJ define que Lei Maria da Penha prevalece sobre ECA quando a vítima é mulher. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal determina que a investigação sobre desvios de emendas parlamentares em Prefeitura do Ceará seja conduzida no STF. A decisão é do ministro Gilmar Mendes. O decano da Corte também determinou que a Polícia Federal apresente em até 15 dias um relatório parcial com as provas já coletadas e as diligências ainda pendentes. Marcelo Della Libera. A apuração começou na Superintendência da PF, no Ceará, após denúncia da Prefeitura de Canindé. O caso chegou ao STF quando surgiram indícios de envolvimento de uma autoridade com foro privilegiado. A decisão seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendeu a permanência do inquérito no Supremo para evitar prejuízo na análise dos fatos e garantir que todas as condutas investigadas sejam compreendidas de forma completa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de indulto do ex-deputado Daniel Silveira, mas autorizou que o ex-parlamentar volte a cumprir o restante da pena no regime semiaberto. Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Na decisão de agora, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o crime praticado pelo ex-deputado não se enquadra nas possibilidades previstas no decreto de indulto do governo federal. O decreto editado no ano passado pelo presidente Lula excluiu a possibilidade de o benefício ser concedido a pessoas condenadas por crime contra o Estado Democrático de Direito, o que é o caso de Silveira. A condição de ser mulher é suficiente para que seja aplicada a Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar. Para o Superior Tribunal de Justiça, essa normativa prevalece sobre outras leis como o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Fátima Uchoa. A terceira sessão do STJ firmou o entendimento em recurso repetitivo e, por isso, todos os tribunais do país devem adotar a mesma tese ao analisarem casos com idêntica questão jurídica. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a Lei Maria da Penha não estabeleceu nenhum critério de idade para aplicação. Portanto, independentemente de a vítima ser criança ou adolescente, o julgamento será em vara judicial especializada em violência doméstica contra a mulher. Primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho mantém demissão por justa causa contra um enfermeiro que deixou chupeta presa com esparadrapo na boca de bebê de 4 meses internado na UTI. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul e a decisão foi unânime. Larissa de Paula. De acordo com o processo, 2 funcionárias da Fundação Universitária de Cardiologia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, prenderam a chupeta na boca de um bebê de 4 meses na UTI pediátrica com fita adesiva. O enfermeiro, por sua vez, responsável pela escala, visitou o paciente e manteve a fixação do bico. Todos os envolvidos foram demitidos. No Tribunal Superior do Trabalho, a primeira turma considerou a conduta grave, pois gerou riscos à saúde da criança, inclusive de morte. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede no Recife, mantém condenação de 4 pessoas envolvidas em fraudes. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa. Os 4 acusados estavam envolvidos em fraudes realizadas por uma empresa que atuava de forma irregular no mercado de seguros privados.
Ela oferecia serviços de proteção veicular, como se fossem seguros regulares, mas operava sem a devida autorização legal. Entre 2017 e 2023, a empresa movimentou cerca de 9 milhões de reais e enganou mais de 8 mil clientes nos estados da Paraíba e Pernambuco. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores levam ao STF argumentos sobre nova lei do marco temporal. Congresso pode mudar regras sobre início e duração da inegibilidade. Servidores públicos em estágio probatório terão novas regras para a avaliação. Boa noite. Boa noite. O governo decretou novas regras para a avaliação de servidores públicos em estágio probatório. Agora, a avaliação de desempenho também será feita pelos colegas de trabalho e o novo servidor terá que ser aprovado em cursos de capacitação nos 2 primeiros anos. Repórter Marcela Cunha. O decreto reformula a avaliação de desempenho do servidor público durante o estágio probatório, com novas regras que deverão ser seguidas por todos os órgãos públicos federais. A padronização foi motivada pelos 6 mil novos servidores aprovados no Concurso Público Nacional Unificado, que tomarão posse nas próximas semanas. O baixo índice de reprovação com as regras anteriores também impulsionou as alterações, já que apenas 0,23% foram demitidos nos últimos 10 anos pelo atual modelo. O consultor legislativo do Senado, Rodrigo Marengo, explica para que serve o período do estágio probatório. E o que o decreto faz é com que o servidor público não seja meramente avaliado. Além de ser avaliado, ele vai passar por um processo de capacitação, de aperfeiçoamento, de melhoria nas suas habilidades e qualidades para desempenhar a função pública. A partir de agora, a avaliação de desempenho vai ser realizada pelo chefe imediato e também pelo próprio servidor e seus colegas, que precisam ser servidores estáveis, integrantes da equipe de trabalho e atuar na área há pelo menos 6 meses. Para o consultor Rodrigo Marengo, a mudança terá um impacto positivo para o serviço público. E um bom relacionamento social no ambiente de trabalho é fundamental para a qualidade do serviço público que está sendo prestado. Os servidores reprovados serão exonerados ou reconduzidos ao cargo anteriormente ocupado. O decreto se aplica apenas aos servidores públicos do Executivo Federal e não inclui o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e os servidores dos estados e municípios. E o Senado pode analisar ainda este ano um novo Código Civil, legislação fundamental que regula diversos aspectos da vida da sociedade, como casamento, doação de órgãos, heranças e funcionamento de empresas. A versão atual do Código Civil, em vigor desde 2002, está em revisão no Senado. Uma comissão de juristas entregou o anteprojeto ao então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em abril do ano passado. O texto propõe inovações que abrangem desde o direito digital e a ampliação do conceito de família até questões relacionadas à inteligência artificial. O documento será analisado como uma proposta legislativa do Senado e poderá ser modificado pelos senadores antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados. Para o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, atualizar a legislação civil é um desafio, mas também uma oportunidade de garantir maior proteção e segurança jurídica aos cidadãos. É uma oportunidade de ouro para reafirmar o império da lei como fio condutor da nossa vida em sociedade. Uma sociedade cada vez mais complexa, com novos desafios a cada dia, porém, com nosso esforço e compromisso, uma sociedade cada vez mais amparada pela lei.
Senadores levaram ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, argumentos sobre a nova lei do marco temporal, que está sendo questionada em 5 ações na Corte. A bancada ruralista defende a constitucionalidade da legislação aprovada em 2023, enquanto representantes dos povos indígenas alegam que a norma viola o direito dessas comunidades às terras dos seus ancestrais. A reportagem é de Érica Christian. Após reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com os senadores do PP, Dr. Irã, de Roraima, e Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, e com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autor de 5 ações que questionam o marco temporal, deverá apresentar nos próximos dias adequações na lei. No final de 2023, o Congresso Nacional decidiu que os povos indígenas só têm direito aos territórios que já ocupavam até a promulgação da Constituição, 5 de junho de 1988. O relator da proposta, que insere na Constituição o marco temporal, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, avalia que a PEC vai trazer segurança jurídica e evitar conflitos fundiários. Constituições de 34, 37, 46, 67, emenda de 69 e Constituição de 88 usam o verbo no presente do indicativo, terras que ocupam. Ignorar que existe um marco temporal é nos remeter para o limbo. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o marco temporal contraria a Constituição. Não se pode estabelecer uma espécie de data de validade para esse direito. É um direito que já é adquirido e que não pode, em nenhuma hipótese, ter um retrocesso. Antes de apresentar o voto, o ministro Gilmar Mendes aguarda uma proposta consensual da FUNAI, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Câmara dos Deputados, do PDT, PT, PCdoB, PV, PSOL, PL e Republicanos. E o Senado pode analisar neste ano um projeto de lei que cria a Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais Amazônicos, com o objetivo de valorizar a seringueira, planta nativa da Amazônia usada na extração do látex, matéria-prima da borracha. De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, a proposta busca promover práticas sustentáveis e ampliar o uso da borracha. Além de fortalecer a produção e aumentar as rendas das comunidades extrativistas, o projeto visa contribuir para a conservação das florestas. A proposta aguarda a nomeação de um relator na Comissão de Meio Ambiente. Então, a ideia é que nós possamos fortalecer os seringais, dar mais condições técnicas para usar aquela matéria-prima que hoje que nós temos lá ainda na Amazônia, que isso com certeza vai dar uma vida mais digna e gerar renda para os amazônicos, as pessoas que moram lá na floresta. O Senado pode votar o projeto de lei complementar que altera a contagem de início e o prazo de duração da inelegibilidade. A proposta da Câmara dos Deputados, já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aguarda a votação do plenário. Repórter Bruno Lourenço. Hoje a lei define que a inelegibilidade vale para o período restante do mandato e por mais 8 anos, o que pode chegar a quase 16 anos, no caso de senadores que têm mandato de 8 anos. Já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto determina que o período de inelegibilidade passe a ser único, de 8 anos, contados a partir da data da decisão colegiada que decretar a perda do mandato, da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva ou da data da renúncia ao cargo eletivo, conforme o caso. O senador Everton, do PDT do Maranhão, acredita que a proposta coíbe distorções e assegura isonomia. Confere maior objetividade e segurança jurídica nas fixações dos termos iniciais e finais de contagem de inegibilidade e que em alguns casos decretavam, se não a morte política da pessoa, a perpetuidade na prática da restrição imposta. As novas regras terão aplicação imediata até mesmo para condenações já existentes. Se aprovada pelo plenário, a proposta segue para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União quer ouvir a população sobre a qualidade e a segurança das pontes em rodovias do país.
A consulta pública já está aberta. Para participar é só acessar o questionário no site do TCU. Basta informar o estado, o município e a rodovia em que a ponte se encontra. O cidadão pode descrever como está a iluminação e a sinalização, se há rachaduras no asfalto ou outros problemas. Também é possível mandar fotos do local. O objetivo da consulta é saber se o cidadão se sente seguro ao trafegar pelas pontes nas estradas. As informações vão ajudar o tribunal na fiscalização que será feita para avaliar a malha rodoviária federal. Todos os dados fornecidos serão analisados pela equipe do TCU. Participe! Acesse em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara estuda criar programa para prevenir violência contra crianças. Entidades que acolhem idosos podem receber recursos da área de saúde. Avança projeto que prevê delegacias exclusivas para conflitos agrários. Boa noite. A Comissão de Segurança Pública aprovou proposta que cria delegacias específicas para atuar em conflitos agrários. A repórter Paula Moraes traz mais informações sobre o texto. Uma proposta aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara prevê a criação de delegacias específicas para atuar em conflitos agrários. A finalidade será reprimir e exercer a atividade de polícia judiciária em casos de crimes patrimoniais e crimes decorrentes de conflitos agrários com violência ou grave ameaça. O texto define conflito agrário como as divergências entre pessoas ou empresas detentoras de imóveis e trabalhadores rurais sem terra. A proposta permite que os estados usem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para criar essas delegacias especializadas. A relatora na comissão, deputada Magda Mofato, do PRD de Goiás, disse que a proposta busca propiciar um ambiente de segurança no campo. Seu parecer foi lido pelo deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná. A criação das delegacias especializadas em conflitos agrários proporcionará uma camada essencial de proteção para os produtores rurais e trabalhadores honestos que enfrentam a ameaça constante de grupos especializados em invasões de terras produtivas. Esses grupos criminosos utilizam táticas de violência e intimidação para extorquir os legítimos proprietários e depredar suas propriedades, causando prejuízos financeiros e desestruturando a produção agropecuária. Com a presença da DECA, será possível agir de maneira rápida e eficiente, coibindo tais invasões e garantindo que a lei seja aplicada de forma rigorosa, assegurando a integridade das terras e a segurança dos trabalhadores no campo. A proposta que prevê a criação de delegacias específicas para atuar em conflitos agrários ainda precisa ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Desenvolvimento Regional. José Ayrton Félix Cirilo, do PT, informa que durante reunião da bancada do Ceará com representantes do governo federal, foi anunciado investimento no Eixão das Águas, sistema que transporta água do Açude Castanhão, o maior reservatório de água doce do país, para a região metropolitana de Fortaleza. Essa reunião foi para dar ordem de serviço para a duplicação do Eixão das Águas do Ceará. Essa obra que hoje produz um volume de água de 11 mil metros cúbicos de água por segundo será duplicada para 22 mil metros cúbicos por segundo de água. O deputado acrescenta que também discutiu com o governo federal a recuperação de áreas irrigadas do DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra-Secas. José Ayrton Félix Cirilo espera que a demanda seja atendida com recursos que ele chama de PAC Eixo Irrigação, para fortalecer a agricultura e a economia cearense. Ao todo, 215 milhões de reais para a recuperação desses perímetros irrigados do DENOC no estado do Ceará. Então, essa é uma reivindicação antiga que eu já vinha fazendo ao governo. Se Deus quiser, vamos concretizar e viabilizar esses projetos tão importantes que geram emprego, geram renda, produção para o povo cearense e para o povo brasileiro. Luísa Canziani, do PSD, registra a realização do Paraná Mais Cidades 2025.
Encontro de Prefeitos do Estado, encerrado hoje em Foz do Iguaçu. O evento reuniu gestores municipais para o anúncio de investimentos voltados ao fortalecimento das cidades. Luísa Canziani ressalta a importância da iniciativa organizada pelo governo estadual em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná. Ela reforça o compromisso com o desenvolvimento municipal por meio de uma gestão pública eficiente. Economia. Bom Gás do PT Gaúcho destaca o lançamento da segunda etapa do novo PAC, com investimentos de 49 bilhões de reais em diversas áreas, como educação, saúde e habitação. Ele informa que os municípios poderão se inscrever no programa de 24 de fevereiro a 31 de março. Bom Gás observa que o novo PAC busca fortalecer a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento dos municípios com sustentabilidade. Ele convida as prefeituras de todo o país a apresentarem projetos e afirma que a iniciativa representa um novo ciclo de crescimento para o Brasil. Na avaliação de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a alíquota zero para a cesta básica é um dos maiores benefícios da reforma tributária. Segundo o deputado, a medida garante que os alimentos essenciais fiquem livres de impostos. Além disso, Reginaldo Lopes afirma que a reforma tributária beneficia também a classe média, uma vez que o novo sistema reduz em até 60% a carga tributária sobre educação e saúde. Nós vamos implementar a redução das alíquotas para a classe média popular, porque nós temos 16 milhões de estudantes da classe média popular que estudam em escolas particulares e universidades. E nós reduzimos a alíquota do imposto de valor agregado em 60% para a educação. Como também temos 50 milhões de brasileiros e brasileiras que têm plano de saúde, planos corporativos, além de creditar para a empresa, mas também nós reduzimos esses planos de saúde, a carga tributária, em 60%, porque o povo brasileiro precisa de saúde e a saúde complementar, a saúde privada, ajuda no Sistema Único de Saúde. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende políticas econômicas que priorizem o mercado interno, valorizem a força de trabalho e evitem cortes em programas sociais. Para ele, a economia brasileira tem grande potencial produtivo, mas precisa de ajustes que não prejudiquem os mais vulneráveis. Esse potencial precisa ser reavivado. Portanto, potencial temos, precisamos de políticas econômicas que priorizem o mercado interno, que valorizem a força de trabalho, a necessidade com a revolução tecnológica da sua crescente especialização e que, quando pensar em ajuste, não pense só em cortar, sobretudo em cortar gastos que são essenciais para a população mais necessitada. Cortar as políticas sociais é um erro. O parlamentar também critica a influência do mercado financeiro nas decisões econômicas e cobra uma reforma tributária mais justa. Segundo Chico Alencar, é preciso taxar os mais ricos e proteger direitos trabalhistas e sociais para combater desigualdades e fortalecer o desenvolvimento do país. Trabalho. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, aponta a falta de diálogo do governo como principal motivo para a greve dos peritos médicos do INSS, que já dura 6 meses. A congressista alerta que a paralisação tem deixado centenas de milhares de pessoas na fila de espera. Bia Kicis afirma que a situação piorou após decisão do governo de proibir atendimentos parciais, resultando no cancelamento de 15 mil perícias. De acordo com a deputada, a medida visa pressionar os profissionais financeiramente, forçando o fim da greve. Consumidor. O projeto de Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, determina a troca imediata de produtos que forem comprados em lojas físicas e apresentarem defeitos de qualidade ou quantidade dentro do prazo de 7 dias após a compra. É um projeto importante que nasceu, na verdade, ouvindo a população, que às vezes compra um produto, aquele produto apresenta um vício, hoje ela não consegue fazer isso, só com as compras feitas pela internet.
não em loja física. E nós queremos que essa troca ela seja imediata. Esse projeto, eu acho ele interessante para trazer mais liberdade aos nossos consumidores. Márcio Marinho salienta que, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido sobre a substituição imediata de produtos defeituosos, muitos fabricantes não cumprem a determinação. Ele acredita que a proposta fortalece o Código de Defesa do Consumidor. Saúde. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra do Ministério da Saúde a inclusão de ambulâncias no programa de atendimento básico na Amazônia. O deputado argumenta que na região os rios são as principais vias de transporte e a ausência desse tipo de veículo compromete o atendimento da população. Sidney Leite classifica a situação como falta de compromisso do Ministério da Saúde com os estados da Amazônia. Ele pede que o governo permita às prefeituras da região o cadastramento das ambulâncias, garantindo um atendimento mais digno aos cidadãos. Avança na Câmara projeto que dá direito às instituições que acolhem idosos de receber recursos públicos da área da saúde. A repórter Karin Santin tem os detalhes da medida. Instituições que acolhem idosos podem ser reconhecidas como entidades da área de saúde. É o que propõe um projeto de lei aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara, que altera o Estatuto do Idoso. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, autor da proposta, diz que o objetivo é integrar melhor essas instituições de longa permanência e LPs ao sistema de saúde como um todo. Atualmente, elas são consideradas apenas entidades de assistência social, mas o Estatuto do Idoso determina que os lares de idosos são responsáveis por oferecer cuidados de saúde e internação aos residentes que deles precisem. A nova classificação dá a esses locais acesso a recursos públicos destinados tanto à saúde quanto à assistência social para melhorar a estrutura de atendimento aos idosos, como explicou o deputado Domingos Sávio. Algumas, mesmo não tendo fim lucrativo, o idoso, que tem lá direito, às vezes, a uma pequena aposentadoria de um salário mínimo, contribui com alguma coisa, mas não o suficiente para manter essa entidade com um atendimento digno, de qualidade, fazer as reformas, as ampliações. Além disso, o deputado considera que a verba poderia ser utilizada para aumentar a rede de instituições públicas que acolhem idosos. De acordo com o último censo brasileiro, mais de 160 mil idosos viviam em instituições de longa permanência em 2022. O deputado Domingos Sávio reforçou ainda a importância do atendimento dentro das instituições para reduzir o desgaste de deslocar os idosos para as unidades de saúde. Além disso, o atendimento domiciliar contribui, segundo ele, para evitar a superlotação do sistema de saúde. A última pesquisa nacional de saúde do IBGE aponta que quase 8 em cada 10 idosos têm dificuldade de tomar remédios sem ajuda. 16% deles também acham difícil ir ao médico sozinhos. Para o autor da proposta, a quantidade e qualidade dos espaços de acolhimento devem ser reforçadas, considerando o aumento da população idosa no Brasil, que corresponde a 16% dos brasileiros atualmente. Então as políticas públicas também têm que crescer. Uma instituição de longa permanência não pode ser vista só como um lugar onde os idosos moram, quase que um depósito de idoso. Não é assim. Tem que ser com dignidade, tem que ser com atendimento adequado à saúde. O projeto que considera entidades da área de saúde as instituições que acolhem idosos passa agora para a avaliação das comissões de Previdência e Assistência Social e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin. Educação. Tadeu Venere, do PT do Paraná, reitera que a educação é o pilar fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Ele acredita que a superficialidade do debate sobre o modelo de ensino militarizado ou sobre a privatização da educação não contribui para um sistema que promova o pensamento crítico. No entanto, Tadeu Venere acredita que 2025 é um ano de grandes oportunidades para que o Brasil desenvolva políticas de aprimoramento da educação. Como primeiro passo, o deputado cita a proibição do uso de celulares em todas as etapas do ensino básico. A possibilidade de nós termos crianças que tenham um menor desenvolvimento mental, um menor desenvolvimento intelectual e um menor conhecimento é, pela primeira vez na história, algo real. Nós podemos ter uma geração que terá menos conhecimento que as gerações anteriores. Isso porque hoje parte dessas crianças e adolescentes, e obviamente adultos também, deixaram de fazer aquilo que é o que fez a evolução da espécie humana, que é o raciocinar, é o pensar, é o encontrar caminhos. Nós temos que reconstruir. É reconstruir tudo aquilo que para nós sempre foi parâmetro para a educação. Cultura
A Câmara analisa projeto que transforma a Romaria de São Francisco das Chagas, realizada no município de Canindé, no Ceará, em patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Autor da proposta, Tadeu Oliveira, do PL, acredita que a iniciativa pode atrair mais investimentos para fortalecer a infraestrutura e atender melhor as demandas dos romeiros durante o evento. Quando você coloca um projeto desse para ser aprovado e tem a declaração da Romaria como patrimônio histórico do Brasil, aí inicia-se o processo de investimento para a região, para promover cada vez mais essa Romaria no Brasil, inclusive promovendo também o turismo cultural, turismo religioso, e isso é necessário para aquela cidade, porque tem essa grande Romaria e falta estrutura para os romeiros. Tadeu Oliveira espera que o reconhecimento cultural impulsione o desenvolvimento regional. O parlamentar acrescenta que a população aguarda ansiosa a aprovação do projeto. Esporte. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, defende proposta que prevê a destinação obrigatória de 3% dos recursos provenientes de emendas parlamentares para programas relacionados ao esporte. De acordo com o deputado, o percentual representa atualmente cerca de 800 milhões de reais, valor superior ao orçamento atual do Ministério do Esporte. A gente sabe que, por melhor que seja a política pública a se desenvolver, se você não tem recurso, você tem muito pouca chance de executá-la e trazer êxito. E essa sugestão é uma política pública suprapartidária, que é abraçada pela esquerda, pela direita. É uma oportunidade de você fazer do esporte um pilar da educação e é uma oportunidade de você unir as pessoas. Luiz Lima explica que a iniciativa garante recursos estáveis para o setor e fortalece o esporte como ferramenta de inclusão e de desenvolvimento social. Ele argumenta que esse tipo de investimento não mexe no bolso do contribuinte e não altera o orçamento da União. Segurança Pública. A proposta de criação de um programa para prevenção de violência contra crianças avançou o primeiro passo na Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um programa para prevenir violência contra criança e adolescente por meio de uma rede humanizada. O programa oferece acolhimento e apoio às vítimas e prepara profissionais da rede pública municipal para atender crianças em situação de vulnerabilidade. O programa da Rede Humanizada de Apoio a Meninos e Meninas seria coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e, no âmbito estadual, pelas defensorias públicas. O Ministério definiria as políticas públicas e as diretrizes para aumentar a habilidade de atendimento de servidores das defensorias na redução de casos de violência e na conscientização da proteção dos direitos das crianças. O autor da proposta, deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, destaca que uma experiência semelhante está em funcionamento no seu estado desde 2022, a partir de uma iniciativa da Defensoria Pública Estadual. O parlamentar afirma que, com o programa, é possível fortalecer a rede de proteção e garantir que os direitos das crianças sejam tratados com prioridade. Ele defende uma abordagem multidisciplinar que envolva a sociedade civil, os educadores e as famílias para lidar com a violência contra crianças e adolescentes. O relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Caveira, do PL do Pará, recomendou a aprovação do texto. Ele ressalta de que forma a rede atingiria os objetivos. A capacitação de professores da rede municipal de educação e a identificação de casos de violência contra crianças, seja física, psicológica ou sexual. É um projeto muito legal, porque vamos trabalhar com os mais vulneráveis, que são as crianças que não têm para quem serem recorridas. Elas estão com os pais, com as famílias, mas muitas vezes a violência ocorre com um parente. Muitas vezes a violência vem de dentro do seio familiar. O relator lembra que a proteção integral às crianças e aos adolescentes, como dever da família, da sociedade e do Estado, está prevista no artigo 227 da Constituição e foi regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que vai completar 35 anos em 2025.
Por isso, o deputado acredita que a criação do programa da Rede Humanizada de apoio a meninos e meninas se encaixa nos principais objetivos e metas para a proteção integral, qualidade de vida, bem-estar, cidadania e segurança das crianças e dos adolescentes no Brasil. O delegado Caveira também lembra que o projeto atende uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a de acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. Com a aprovação pela Comissão de Segurança Pública, a proposta vai passar na sequência pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Boa noite, bom final de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.